Oi, pessoal, a paz do Senhor para todos. Tudo bem com vocês? Hoje estou fazendo uma live aqui no sábado. Vai ser uma live muito proveitosa. Eu queria deixar uma palavra específica para os jovens, inclusive eu fiz um eu fiz um reels aí, né? Usando uma cena daquele filme Matrix. Eu achei muito interessante dentro do que eu vou falar. E no finalzinho vocês vão entender, né? Vou deixar uma frase aí, a mesma frase que eu deixei lá no final, vocês vão entender por que eu escolhi a frase desse filme. Eu vou falar um pouquinho sobre conselhos, né? Conselhos para os que são jovens, né? A gente vai ficando mais velho, né? Eu tô cheia de cabelo branco, gente, ficando velha mesmo, eu sou até avó. Mas a gente se preocupa com os jovens, né? Eu tenho muitos amigos que são jovens, obrigado por isso, Senhor. A paz, Amanda, tudo bem? E a gente está sempre aconselhando, né? Pessoas mais jovens. A minha profissão também exige isso também, né? E dentro da própria igreja a gente está sempre aconselhando também. Então eu achei legal fazer uma live nesse tema, focando para os jovens, conselhos para os que são jovens. Eu escolhi a cena desse filme, do Matrix, por quê? Porque esse filme fala de a luta contra a dominação dos humanos, né, pelas máquinas. Não sei se você já viu esse filme, eu acredito que já, que é um filme bem antigo, né? Já deve estar aí no 3 ou no 4, né? E fala que ali tem vários personagens, né, que faz a gente pensar e refletir um pouco sobre a nossa própria vida. O Morfeu, que é o líder dessa resistência, né, contra as máquinas, ele entra em contato com o Neo, né? O Neo, ele tem um trabalho de dia e à noite ele é tipo um hacker, né, que ele fica entediado pela vida dele, ele é tipo um hacker. E o Morfeu acaba mandando uma mensagem para ele, e ele pega a isca, né? E aí eles se conhecem. E no decorrer do filme, da história, o Morfeu oferece para o Neo dois comprimidos. Então são duas opções, né? Duas opções. Um comprimido, ele vai continuar com a ilusão que ele sempre teve, né? Daquele mundo que ele acredita que está. E a outra pílula, o outro comprimido, se ele tomar, ele vai descobrir a verdade. Então, assim, é uma temática bem interessante, né, pra gente falar, porque na realidade Matrix quer dizer o modelo. Então, a gente percebe que o mundo, ele traz um modelo pra gente, né? O mundo, ele traz um modelo pra gente seguir, um padrão pra gente seguir. E sempre vai ter pessoas, né, que não vão querer seguir esse padrão. Na realidade, nós como cristãos, a Bíblia nos recomenda não seguirmos o padrão do mundo. Então, como eu achei, claro que esse filme é uma crítica, né, à sociedade contemporânea, né, as pessoas estão muito viciadas e condicionadas nas máquinas, e aí eles fazem uma crítica em relação a isso, né, que a gente está muito condicionado a muita coisa. E aí eu gostei desse tema, né, para chamar atenção aí, fiz um reel sobre isso e vou falar um pouco sobre isso. Mas eu vou falar hoje, o foco é jovens, conselhos para os jovens. Se você tem filhos pequenos, um dia eles vão crescer, né? E nós temos que estar preparados para poder aconselhar. E a palavra, ela tem conselhos maravilhosos para todas as nossas faixas etárias, para criança, para jovem, para adolescente, para pessoas que já estão na maturidade e por aí vai, tá? O ser humano, para o ser humano, essa designação de jovem, eu sou jovem quando? Eu sou adolescente quando? Deixa eu ver aqui, só para te dar uma informação assim técnica, né? O Estatuto da Juventude, que foi sancionado em 2013, fala que os jovens são todos aqueles compreendidos entre 15 e 29 anos, são jovens. Já as Nações Unidas colocam os jovens entre 13 e 24 anos, tá? De qualquer maneira, né, existe uma diferença aí de tempo um pouquinho,
Mas nessa fase, grande parte do aprendizado ocorre para o adolescente e para o jovem fora das áreas protegidas do lar. E aí que a gente fica atento, e aí que a gente fica preocupado, né? Porque a criança, ela tá ali sendo conduzida dentro do lar, vai para a escola, volta, o pai busca, a mãe busca, traz para casa, tá bem cercadinho ali de cuidado, de proteção. Mas a partir do momento que a criança vai crescendo, ela vira um adolescente, um jovem, ela começa a ficar mais tempo sozinha, né? Ela tá ali fora das áreas protegidas do lar, então ela conhece muitas pessoas, conversa com muitas pessoas. Então, essa fase é uma fase que inspira cuidados, como todas as fases da nossa vida, mas essa inspira cuidados. Quanto ao estado de espírito, existe uma compreensão de que se você é jovem, né, é uma questão de disposição. Ah, é jovem, é forte, é alegre, é animado, tem vitalidade, tem alegria, tem espírito desbravador. E em alguns casos a pessoa fala assim, é jovem, tem miolo mole, é alienado, não sabe de nada, não tem responsabilidade. Então, é um período que preocupa. Por quê? Porque existem padrões que são impostos ao jovem. E a gente percebe isso dentro da estética, né? Como que o jovem vai andar, a moda, dita-se uma moda para o jovem. Você percebe que a criança não anda igual o jovem quer se destacar, né? Geralmente ele segue um padrão estético da moda, de consumo, uma coisa que todo mundo está fazendo, eu quero fazer também, porque senão eu tô fora, né? Mas a palavra de Deus é sempre a orientação melhor para a nossa vida, em todas as áreas. E aí, o que a Bíblia fala sobre esse período da vida, que é um período cheio de aventuras, que é um período cheio de sonhos, de força, de muitos desafios. O que a Bíblia fala sobre isso? Alguém uma vez fez uma pergunta lá no Salmo 119, o versículo 9, dizendo assim, como pode o jovem manter a sua conduta? Como pode o jovem se manter puro, viver como? Fizeram essa pergunta, né, lá no Salmo 119, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? E aí o próprio salmista responde, observando segundo a sua palavra. E quando a gente vai procurar a palavra caminho, como purificará o jovem o seu caminho? Quando a gente vai procurar o significado dessa palavra, né, dentro do que ela é de verdade, caminho aí fala de caminho costumeiro, onde a pessoa sempre passa, né? Fala de vereda, fala de estrada, fala de trilha, fala de um caminho aberto por alguém. Então, assim, como o jovem vai purificar o seu caminho? E aí o próprio salmista fala, deixa eu acenar o pessoal que está aqui, né? O próprio salmista fala, purificando, observando, segundo a sua palavra. Então, quando me dirigindo agora realmente ao jovem, né? Ao jovem. Quando a gente é um bebê ou quando a gente é uma criança, a gente é muito dependente do adulto para fazer as coisas pra gente, para tomar decisões pela gente. Mas quando a gente entra na adolescência e na juventude, a gente alcança um grau maior de maturidade, de independência. E é justamente nessa fase que ocorrem os maiores problemas. Quem é pai e quem é mãe, eu sou, né, pai, sou mãe, né, no caso, sou casada com o pastor Luciano, muitas pessoas conhecem. Nós somos pais e nós já tivemos filhos que passaram por todas essas fases. Hoje meus filhos estão adultos já, só tenho um garoto de 12 anos, vai fazer 13, né? Mas já tivemos duas filhas que passaram por essa fase. E eu posso dizer, com conhecimento de causa, que é uma fase que dá muito trabalho. Claro que nem todos são iguais, né? Cada filho é um filho, cada um tem um jeito, mas é uma fase onde o filho acha que já é independente, que já pode tomar decisões sozinho, e aí que muitas vezes dá muita cabeçada, né? O apóstolo Paulo disse para Timóteo assim, Timóteo, foge dos desejos da mocidade. Siga a justiça, siga a fé, siga o amor, siga a paz com aquelas pessoas que têm coração puro e que invocam o Senhor. Foi um conselho que Paulo deu para Timóteo, porque, olha, ser jovem não é brincadeira, não é uma coisa fácil. E aí Paulo dá esse conselho, né? E a Bíblia está repleta de bons conselhos para os jovens, e eu vou falar alguns aqui, gente, muito bons.
É um horário que eu não estou acostumada a fazer live, mas eu não esquento cabeça com isso não, né? Quantas pessoas entrarem aqui serão bem-vindas, mas a live fica gravada e depois as pessoas assistem com calma no momento que acham melhor. O apóstolo Paulo escreveu em 1 João 2, do 12 ao 14, uma coisa muito interessante que eu quero falar aqui antes de partir mesmo de verdade para os conselhos para os jovens. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi para vocês porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. João escreve aqui aos cristãos de todas as idades, os filhinhos, os que foram perdoados por Jesus, né, que são maduros na fé, que têm um relacionamento duradouro com Cristo. Ele escreveu para os pais, que são os pioneiros, né, os que trilharam já na estrada, no caminho, antes da gente. Olha só como é que Paulo era uma pessoa sábia. Ele falou para os jovens, aqueles que têm força, têm vigor espiritual. Ele falou, olha, vocês são fortes, por quê? Por quê? Porque a palavra de Deus está em vocês, permanece em vocês. Então aqui Paulo está falando de todas as fases, né? As crianças aprendem o respeito a Cristo e elas estão só começando na sua caminhada, crianças, né? Os jovens lutam contra as tentações, mas vencem o inimigo porque eles têm a palavra dentro deles. Aí esses jovens se tornam maduros espiritualmente, seguindo de vitória em vitória e daqui a pouco estarão mais velhos. E aí esses mais velhos, tendo desenvolvido um relacionamento com Cristo durante anos, eles obtêm uma sabedoria maravilhosa, uma sabedoria necessária para ensinar os mais jovens. E aí começa o ciclo todo novamente. É isso que é legal. Então, cada fase da vida nossa, né, edifica sobre uma fase anterior. Então, por isso que é muito legal você não pular etapas ou não queimar etapas no seu desenvolvimento. A gente não pode obrigar criança a ser jovem, nem jovem a ser criança. A gente não pode obrigar jovem a ser uma pessoa madura, nem o maduro a ser um jovem. Cada fase edifica sobre a outra. Por isso é importante viver cada fase, né? Aproveitar cada fase, usufruir de cada fase que Deus nos dá. E aí tem um texto que eu quero também falar aqui, né? Antes de partir mesmo para os conselhos, que é um texto muito conhecido. Todo mundo lê esse texto em culto de jovem, culto de mocidade, essas coisas todas, que é Eclesiastes 12. Mas é um texto que eu não poderia deixar de falar aqui ou de citar aqui para você, tá? O título na minha Bíblia diz assim: a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Ninguém quer se preparar para a velhice, ninguém quer se preparar para a morte. Esse é o grande problema e o grande drama de ser jovem hoje. Muitos não estão se preparando para a velhice. Se tudo der certo, ficaremos velhos, né? E se Deus quiser, ficaremos, né, gente? Alcançaremos esse nível de maturidade. Então, as pessoas vivem a vida, né, principalmente jovem e adolescente, como se não houvesse amanhã. Então, eles não se preparam. É por isso que eu vou trazer essa live aqui, para dar alguns conselhos, né, bíblicos, para você viver bem essa fase e quando chegar na idade madura, como eu tô cheio de cabelo branco aqui, nem tinta tá resolvendo mais, você ter um certo grau de maturidade e ter vivido uma vida plena, né, e tá recolhendo aí frutos, né, dessa vida plena. Isso é muito bom. Então tá assim, ó, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos com os quais você venha dizer, não tenho neles contentamento. Aí ele fala, gente, uma linguagem poética. Eu não vou falar aqui versículo por versículo, mas esse texto é lindo, porque é muito poético. Aqui, Salomão, ele fala desse período da vida, né? Que precisa ter muito cuidado e aproveitar bem, porque você vai chegar à velhice e ele usa uma linguagem poética para falar da velhice. Eu achei isso aqui bárbaro, muito legal. Antes que se escureçam o sol e a lua, e a luz da lua, as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Olha só, a linguagem poética que ele usa aqui. São metáforas, né, para a velhice. Quando fala assim, olha, antes que escureçam o sol, a lua, as estrelas, ele está falando do enfraquecimento da visão, né? Quando você é mais velho, a sua visão começa a falhar. E isso é uma realidade, gente. Ó, eu tô aqui, ó, tenho óculos aqui para poder dar o óculos para luz, o óculos de grau. Você vai ficando mais velho, você vai perdendo a capacidade de enxergar bem, tá? E é verdade o que está escrito aqui no texto bíblico, muita verdade. Aí fala assim, ó, jovens, lembra-te do teu Criador antes que tremam os guardas da casa
e se curvem os homens fortes, e cessem os moedores por já serem poucos, e se escureçam os que olham pela janela. Olha só, guardas da casa aqui são os braços e as pernas, antes que se enfraqueçam os guardas da casa. Antes que se curvem os homens fortes, são os nossos joelhos. Antes que cessem os moedores, são os dentes, né? Os dentes ficam fracos, caem, né? As pessoas precisam usar aparelho, porque vai chegando a velhice e os dentes vão enfraquecendo. Isso, gente, está aqui escrito. É uma linguagem poética para falar que a velhice vai chegar pra gente, né? Aí fala assim, olha, antes que se escureçam os que olham pelas janelas, né? Fala aí da visão novamente, né? Que a gente não consegue enxergar muito bem quando chega na velhice. Aí fala aí, versículo 4 fala assim, ó, e as duas portas da rua se fechem, né? E as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves e todas as vozes do canto se baixarem. O que ele está falando aí? Está falando da audição, né? Da audição. As duas portas da rua, a audição que fica mais fraca, você não consegue ouvir todos os sons. Isso é uma realidade também, né? Aí o versículo 5 fala assim, ó, antes que tremam os que estão no alto e haja espantos no caminho e floresça a amendoeira. Ai, gente, olha, isso aqui é muito legal. Coisas corriqueiras e banais pra gente, que é jovem, quando a gente fica velho, fica mais difícil. Aí ele fala assim, antes que floresça a amendoeira. Sabe o que é florescer a amendoeira, gente? Cabelo branco. Cabelo branco. Aí versículo 6 fala assim, antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, se despedace a roda junto ao poço. Tudo isso aqui é linguagem poética. Tá falando aí da coluna vertebral, tá falando do cérebro, né? O copo de ouro é o cérebro, tá falando do... Antes que se despedace o cântaro junto à fonte, tá falando do coração que começa a falhar, né? Antes que se despedace a roda junto ao poço, é porque antigamente as pessoas achavam que as veias e as artérias se difundiam ou se difundem a partir do coração. E aí parece, né? Os antigos achavam que parecia aquela roda, né? Que movia as coisas ali. Então, tudo uma linguagem poética para dizer, jovem, olha, você é jovem agora, mas lembra do teu Criador agora, porque você vai ficar mais velho. Então, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque o tempo passa muito rápido. E se você não viveu os propósitos de Deus para a tua vida hoje, né, sendo jovem, o que vai acontecer? Você vai chegar ao final da sua vida e você vai perceber que foi tudo em vão. Você vai chegar ao final da sua vida e vai perceber que foi tudo inútil. E olha que eu sei o que eu estou falando. Eu já fiz muitas visitas a asilos, a pessoas que moram ali em asilos, velhinhos, e tem muitas histórias tristes, gente. Muitas histórias fazem até a gente chorar. Né, deles próprios falarem, olha, eu tô aqui porque eu mereci, porque eu tive uma vida inútil, eu não obedeci os meus pais, eu fiz tanta coisa errada, e começa a contar história, sabe? Então, mas a Bíblia, ela nos ajuda nisso. A Bíblia, ela tem recomendação para todas as fases da nossa vida. Isso é muito interessante. Então, e assim, eu vou dar alguns conselhos aqui para quem é jovem. O que uma velhinha, né? Eu até botei isso lá na minha chamada pro vídeo de hoje. O que uma velhinha pode falar com alguém que está jovem hoje? Que conselhos eu poderia dar à luz da palavra que poderia te ajudar nesse caminho, né? Para você ter uma adolescência, uma juventude boa, bacana, e que você possa chegar na velhice colhendo frutos desse caminho bom que você teve. Porque é como eu falei, gente, nós temos dois caminhos, né? Nós temos duas realidades. Existe uma realidade que todos estão nela, né? E tem uma outra realidade que nem todo mundo consegue enxergar. Por isso que eu dei esse exemplo aí do Rios do Matrix, né? Desse filme Matrix. Porque na realidade, nesse filme, apareciam duas realidades. Tem pessoas que estão conformadas na sua realidade e não querem enxergar mais além, né? Mas tem outros que querem, não, eu quero enxergar mais além, eu não quero viver enganado, eu não quero viver iludido. E a Bíblia é esse texto, né? Essa nova realidade que faz enxergar você coisas que você não enxergaria se você não tivesse a palavra, a verdade para te orientar. Então, o primeiro conselho que eu daria, né, para as pessoas jovens, né, quem é jovem,
Primeiro conselho que eu posso te dar, efetivo sobre isso, coloque Deus em primeiro lugar na sua lista de prioridades. Coloque Deus em primeiro lugar na sua lista de prioridades. A Bíblia fala assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se você coloca Deus em primeiro lugar, você vai viver 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos, 100 anos, e no final da sua vida você vai estar feliz. Porque você cumpriu o plano de Deus para a sua própria vida. Você cumpriu o propósito de Deus para a sua própria vida. Agora, quando as pessoas não fazem isso, elas vivem uma vida inteira e chegam no final, elas falam, meu Deus, foi tudo inútil. O que eu fiz com a minha vida? E isso é uma realidade porque eu já me deparei com várias pessoas nessa fase da vida fazendo exatamente essa pergunta. Então, é um conselho que eu posso dar para você como jovem. Coloca Deus em primeiro lugar. Tem até um escritor que falou assim, até anotei aqui, seja o que você for fazer, seja o que for que você faça, comece com Deus. Comece com Deus. É a receita do sucesso. É começar sempre com Deus. Segundo conselho que eu posso dar para os jovens, e esse conselho é muito bom mesmo. Invista no seu futuro. Invista no seu futuro. Provérbios 6, do versículo 6 ao 11, diz assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Não tendo superior, não tendo oficial nem dominador, prepara no verão a sua comida, o seu pão, e na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquelejando, um pouco encruzando os braços, assim vai sobressair a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Então, olha só, gente, o que é essa pobreza aqui? Essa pobreza que fala aqui em Provérbios 6 é a ausência de utilidade, é a inatividade. Então, o segundo conselho que eu posso dar para quem é jovem, invista no seu futuro. Você percebe aqui que o sábio, ele fez uma comparação da formiga, né? Da formiga com o preguiçoso. A formiga é um animalzinho que ela tem energia, ela alia energia e recursos. É um ser muito inteligente, tá, gente? Ela alia energia e recursos de uma forma equilibrada, de uma forma responsável, de uma forma econômica. E ela não tem líder, ela não tem liderança, mas as formigas fazem o que precisa ser feito para não faltar nada para elas quando chega o verão. Então, olha o que o sábio está nos ensinando, gente. Vai ter com a formiga. Aprende com essa sociedade. Gente, as formigas, elas são exemplos poderosos de movimento, de ação, de empenho. As formigas, elas sabem guardar, elas ajuntam no verão, que é uma época favorável, olha só, né? Para que elas tenham no inverno, que é um período difícil. Então, jovem, para você ter no futuro, você precisa ser como uma formiga. Você precisa utilizar agora a sua energia, a energia que só o jovem tem, os seus recursos hoje, você tem tudo na mão para alcançar coisas maravilhosas lá na frente, mas você precisa gerir isso hoje. Então, é um conselho que eu dou, né? O segundo conselho que eu dou para os jovens, invista no seu futuro. William Douglas, inclusive eu tenho um livro dele aqui, ó. Eu tenho um livro dele aqui, só que eu não vou achar ele agora. Tá aqui, achei, ó, que legal. Esse livro aqui, ó, Formigas. Gente, esse livrinho é um livrinho fininho, mas olha que ensinamentos poderosos esse livro tem. Quem escreveu esse livro foi um juiz, o juiz William Douglas. Ele é juiz federal, ele é professor universitário, ele é mestre em direito, e ele escreveu esse livro aqui, gente, é maravilhoso. Olha o que ele fala na página 30. A indiferença, a apatia e o comodismo fazem que muitas pessoas não encarem suas tarefas e suas responsabilidades, o que é a base para a perpetuação do seu fracasso. Então, toda vez que a gente se acomoda, toda vez que a gente é indiferente, a gente fica apático, a gente se acomoda numa situação,
a gente não consegue avançar. Então, a receita para o fracasso é o comodismo, não adianta, tá? Então, William Douglas, nesse livro, e no próprio livro de Provérbios que eu acabei de ler aqui, né, que é Provérbios 6, do 6 ao 11, faz uma comparação entre o preguiçoso e a formiga. O preguiçoso é alguém que não tem iniciativa. O preguiçoso, ele nunca termina uma atividade. O preguiçoso, ele não enfrenta nada. E o preguiçoso não vai chegar a lugar nenhum na vida. A grande realidade é essa, tá? Deixa eu acenar pro pessoal que tá aqui. A formiga é totalmente diferente do preguiçoso. A formiga tem iniciativa, ela sempre termina uma tarefa que é dada para ela. Ela enfrenta obstáculos e sempre chega no seu objetivo. Então, olha a diferença, tá? Olha a diferença. Então, quem pensa só no momento pode sofrer amanhã com a dor do arrependimento. Então, o que as formigas nos ensinam? E eu quero passar essa mensagem para quem é jovem. Essa live vai ficar gravada aqui. E se você é jovem ou conhece algum jovem, passa essa mensagem para ele, porque vai ser muito importante. Planejar significa pensar antecipadamente. Quem investe no seu futuro tem visão, sabe onde quer chegar e tem objetivos na sua vida. Então, gente, é muito importante o jovem pensar no seu futuro. Não pensa só agora. Não pensa só no que está acontecendo agora, né? Faça sacrifícios, saia da zona de conforto agora que você tem energia para isso. O jovem tem energia, gente. Eu digo que quando eu era jovem eu subia até morro, descia e ficava bem. Hoje em dia eu não aguento subir uma ladeira que eu fico morrendo já, né? A minha energia já está indo embora, porque isso é bíblico, né? O jovem é de um jeito, a pessoa de mais idade é de outro. Então a gente precisa aproveitar a energia que a gente tem hoje para fazer hoje. Então, jovem, se você é jovem, se você conhece algum jovem, fala, dá esse conselho, gente. Invista no seu futuro. Hoje, os jovens, eles estão assim, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei que curso técnico eu vou fazer, eu não sei que faculdade eu vou fazer. Eles não sabem. Eles precisam de orientação, nós precisamos orientar. Eu vou dar um exemplo, assim, básico, que aconteceu aqui em casa com uma das minhas filhas. A Isabela sempre foi uma ótima estudante, gostava muito de estudar, nunca tive trabalho com ela em relação à escola. Quando ela foi fazer o 2º grau, eu falei com ela, Bel, é melhor você fazer um curso técnico. Porque, gente, o curso técnico, ele já ensina o jovem a fazer alguma coisa. Então, é uma porta de entrada, né, para que ele possa ter um dinheirinho para ele e depois estudar o que ele quer. Então, é muito interessante um jovem já fazer um curso técnico. É um conselho, assim, super importante que eu dou. A Bel foi fazer o 2º grau, poderia fazer só o 2º grau. Eu falei, não, você vai fazer o curso técnico. Eu paguei um pouco a mais e ela fez um curso técnico. Na época, ela fez meio ambiente. Ela fez técnico em meio ambiente. O pai dela sempre trabalhou na indústria, né? Então, eu falei assim, poxa, é um caminho, né? Algo que você pode começar. Ela gostava de ciências, então vamos embora. Fez o curso técnico em meio ambiente. Ela não exerceu isso, mas ela tem o curso técnico em meio ambiente. Depois que ela terminou o 2º grau, foi fazer a faculdade. Ela queria estudar para ser professora. Eu falei, pelo amor de Deus, Bel, já chega eu como professora, muito sofrimento, é bom, é gostoso, mas a gente trabalha muito. A gente tem que trabalhar muito para ganhar um pouquinho mais. Então eu falei, não, minha filha, não sai dessa área, vai fazer outra coisa. Aí conversei com ela, ela até passou para rural, um curso de professor, não sei se foi filosofia, sociologia, não sei, mas eu não deixei ela ir. Falei, não, você não vai fazer, você não vai entrar, eu vou pagar a faculdade para você. Aí insisti, ela fez direito, não fazer direito, porque direito tem várias ramificações, você pode ir para várias áreas. Aí ela fez o curso de direito. Então olha só, ela tinha um curso técnico, né, e ela fez direito. Fez inglês, que o inglês também hoje, né, quem tem inglês está na frente. Paguei o curso de inglês para ela há muitos anos. Ela sabe falar inglês. Todas as duas, minhas filhas, sabem falar inglês fluente. Legal. Fez o curso de Direito. Aí, depois que ela fez o que eu queria, né, que era o curso de Direito, aí ela falou assim, mãe, agora eu vou estudar para ser professora, que eu quero. Aí ela foi fazer também uma especialização para ser professora. Eu falei, gente do céu. Aí fez. Aí eu falei, e aí, Bel, vai ficar na área de professora mesmo? Ela, não, mãe, cansa muito, tô muito cansada. Aí ela entendeu o que eu falei pra ela, porque às vezes o jovem precisa ver pra poder entender, né? Então, olha, hoje ela tem técnico em meio ambiente, ela é advogada,
e também é professora. Então hoje ela pode escolher o que ela quer fazer. Ela tem 3 profissões. Tá entendendo? Então, assim, é uma reserva para o futuro. Sem emprego, ela não vai ficar. Sem trabalhar, ela não vai ficar. Então, ela fez algo que eu queria, né? Depois ela acabou gostando do curso de Direito. E fez algo que ela queria. Agora ela está descobrindo que ser professor não é fácil. Então, agora ela já está repensando, já querendo voltar para Direito de novo. Então, assim, temos que fazer alguma coisa hoje. Então, essa orientação para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, é muito importante. Então, cabe a nós, adultos, os pais, os professores, os amigos, os pastores, né, os líderes, dar esse direcionamento para o jovem. Porque às vezes o jovem fica muito perdido, ele não sabe, ele entra no curso, sai, entra no outro, sai, entra no outro, sai, não tem direcionamento. Nós precisamos direcionar, invista agora, faça agora, né, use os recursos que você tem agora, para que no futuro você usufrua desse momento que você teve aqui, de guardar, de se planejar, assim como as formigas fazem. Então, é o segundo conselho que eu dou, né? O primeiro conselho foi, coloque Deus em primeiro lugar na sua lista de prioridade. O segundo conselho foi, invista no seu futuro. O terceiro conselho que eu posso dar para os jovens, né? É um conselho muito importante, que pode fazer muito a sua vida ir pro ralo. Então, eu não poderia deixar dar esse conselho para quem é jovem. Proteja a área da sua vida que é mais vulnerável ao pecado, tá? Proteja a área da sua vida que é mais vulnerável ao pecado. Mateus 26, versículo 41 diz assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O jovem, ele costuma não pensar muito nas áreas vulneráveis da vida. Ele acha que é super-homem. Ele pode vencer tudo, mas não é bem assim. O que a Bíblia nos recomenda? Vigiar e orar. A Bíblia nos recomenda a proteger a área da vida que é mais vulnerável. Todos nós temos uma área vulnerável. Não adianta você dizer que é super mulher, super homem. Não é. Todos nós temos um ponto fraco. O calcanhar de Aquiles tem. Tem a área que você sabe que tem fraqueza. Então, essa área precisa ser protegida e a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos, para os nossos jovens. Sansão terminou sua vida de forma trágica. É um exemplo clássico, porque ele brincou onde não deveria brincar. Sansão flertou com o pecado, Sansão brincou com a tentação. Ele tinha o Espírito de Deus para fazer grandes coisas, ele foi escolhido como nazireu de Deus para ser o libertador de Israel. Deus dotou ele com uma força descomunal, né, para poder proteger o seu povo, mas ele não soube aproveitar aquilo que Deus já tinha depositado na vida dele. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, não é? Porque aconteceu só com Sansão, não. Acontece com a gente também, tá? Então, isso é muito importante. Ele tinha o Espírito de Deus e ele ficou brincando com o pecado. Ele achou que fazendo coisas erradas, Deus ia continuar com ele, e não continuou. Quando ele percebeu, o Espírito Santo já tinha se afastado dele. E você vê que não foi uma coisa rápida, né? Ele era nazireu de Deus, ele não podia tomar bebida forte, ele não podia encostar em cadáveres. E ele foi quebrando seus votos um por um. E como ele quebrou um e o Espírito Santo de Deus não se afastou dele, ele quebrou outro. O Espírito Santo não se afastou dele, ele quebrou outro. O Espírito Santo não se afastou dele, ele achou que poderia viver uma vida de pecado e que o Espírito Santo ia ficar afagando o pecado dele. Não foi isso que aconteceu. Uma hora o inimigo deu uma rasteira nele, né? Vazou os olhos dele, fez ele trabalhar no moinho ali dia e noite, brincou com ele, escarneceu dele, porque o diabo faz isso. Então a gente precisa ensinar os nossos jovens, ensinar os nossos filhos, os nossos adolescentes a proteger a área da vida que é mais vulnerável. Qual é a área da vida sua que é mais vulnerável? Proteja essa área, tá? Então é um conselho que eu dou aí para quem é jovem, quem é adolescente. Outro conselho que eu posso dar, invista no seu crescimento pessoal. Invista no seu crescimento pessoal. Provérbios 3, do 13 ao 18, diz assim, bem-aventurado o homem que acha sabedoria, o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria da prata e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis e tudo que se pode desejar
não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão direita e na sua esquerda, riquezas e honra. Olha só, os seus caminhos são caminhos de delícias, todas as suas veredas são de paz. É árvore de vida para os que a seguram, bem-aventurados são todos que a retêm. Então, presta bem atenção. Jovem, invista no seu crescimento pessoal. Investir em si mesmo, investir no seu crescimento pessoal é algo que vai te render muito lucro, muito benefício, muitas bênçãos. Quem escolhe a mediocridade não se destaca na história e a sua história não vai ser contada. Quem é medíocre não é lembrado. Quem é medíocre não avança. Então não há crescimento sem dor da disciplina. Quer crescer? Você precisa ser disciplinado. Aceitar a dor da disciplina para não chorar com a dor do arrependimento. Então, crescimento dói. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe me levou ao médico. Eu sentia muitas dores nos ossos. Muito. E eu lembro uma vez que eu cheguei ali, sentei ali no consultório médico e o médico falou assim para mim: olha, o que eu posso dizer? Você está crescendo. Crescer dói. Os ossos vão se esticar, os nervos vão se esticar. Para alguns isso vai ser tranquilo, para outros vai gerar um pouco mais de sofrimento, que é o seu caso. Então, crescer dói. Isso não saiu da minha cabeça. Então, toda vez que está doendo, estou sentindo um desconforto, eu sei que eu estou crescendo. Então, crescer dói. Mas é o preço para crescer. É o preço para se desenvolver. Então, é o quarto conselho. Invista no seu crescimento pessoal. Quinto conselho, que é muito importante também. Já tô terminando, gente, porque eu falo muito, eu tenho que me policiar aqui para não falar demais. Essa live vai ser curta, que eu tenho muita coisa para fazer hoje, mas eu queria deixar esse conselho aí para os jovens. Quinto conselho, não faça porque todos estão fazendo. 1 Coríntios 10, versículo 23, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Então, não é porque todo mundo está fazendo que você tem que fazer. Quem faz só porque todos estão fazendo não tem opinião própria, não tem personalidade. Então, jovem, adolescente, tenha personalidade. Não é porque todo mundo está fazendo que eu sou obrigado a fazer, tá? Então, você não tem que ser Maria vai com as outras. Todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Não, não seja assim. As suas decisões revelam qual é o seu código de valores. São as suas decisões. Seu código de valores revela a qualidade do seu caráter. Quem tem caráter moldado pela palavra de Deus, escolhe com base em princípios. Ainda que a maioria esteja fazendo, se é contrário às escrituras, eu não vou fazer. Então você não deve fazer. Você não tem que fazer só porque todo mundo está fazendo. Nós precisamos ser moldados por aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, gente, a Bíblia, ela tem razão. A Bíblia é um livro milenar, um livro da sabedoria. Se você quer tomar boas decisões, você precisa seguir o modelo, né, da palavra. Então, escolha certo. Escolha certo. Não faça só porque todo mundo está fazendo. Sexto conselho que eu posso dar para os jovens: tenha amigos e amigas de oração e conselheiros. Em toda a minha vida, como adolescente, como jovem, hoje eu tenho 46 anos, né? Mas quando eu era jovem, eu tinha conselheiros, eu tinha pessoas que oravam por mim, e é por isso que eu sobrevivi a essa fase tão difícil e consegui colher frutos maravilhosos hoje, quando estou na maturidade. Amigos são muito importantes. Então, preste atenção. Selecione os amigos que têm acesso a você. Você precisa de amigos, você precisa de pessoas que te aconselhem, que te ajudem, que orem com você, que segurem a sua mão, que te dêem um abraço. E é muito importante você escolher essas pessoas que estarão do seu lado. Você percebe na história de Daniel? Daniel foi mandado ali para a Babilônia e ele tinha um grupo de amigos. Ananias, Misael, Azarias. Eles eram parceiros de Daniel em oração. Quando o bicho pegava, os três estavam ali, unidos, né? Juntos. Então, ter um amigo é muito bom, porque um bom conselho livra a gente da morte. Um conselho bem dado pode nos livrar do caminho da morte. Isso está escrito lá em Provérbios 16, versículo 25, está escrito em Provérbios 12, versículo 15, está escrito em Provérbios 27, versículo 9. E deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto você estiver com a pessoa errada, a pessoa certa não vai aparecer.
Enquanto você estiver andando com a pessoa errada, a pessoa certa não vai aparecer. Então, você é responsável pelas pessoas que têm acesso à tua vida. Então, assim, são alguns conselhos que eu gostaria de deixar aí para os jovens e para os adolescentes. E eu li uma coisa essa semana, algumas semanas atrás, que são conselhos para os jovens também. Eu gostaria de falar aqui muito rapidamente, tá? Aqui eu dei conselhos bíblicos para vocês. Agora eu vou dar conselhos da vida real também, tá? Porque eu acho importante fazer isso. A vida não é justa. Amiguinho, amiguinha, a vida não é justa. Deus é justo, mas a vida não é justa. Então acostume-se. Pare de esperar que a vida lhe dê as coisas que você acha que merece. Esquece isso. Corre atrás daquilo que você quer. O mundo não está preocupado com a sua autoestima. Comece a fazer algo por você hoje, agora mesmo. Preste atenção em outra coisa. Você não vai receber um salário de 6 dígitos depois que acabar a escola. Esquece isso. Você vai ter que trabalhar duro para obter aquilo que você precisa. Se você acha que o seu professor é chato, é duro, espere até conhecer o seu chefe. Você vai se surpreender. Virar hambúrguer na chapa não está abaixo da sua dignidade. Aceite qualquer trabalho no processo de sonho. Eu tenho esse sonho, mas eu só tenho isso aqui por enquanto. É isso aqui que eu vou fazer por enquanto até eu realizar o meu sonho. Se você errar, não é culpa dos seus pais. Porque tem muito jovem adolescente que vive culpando os pais. Ah, meu pai era assim, minha mãe é assim. Pare de ficar espalhando a culpa pelas pessoas. Assuma a sua responsabilidade naquilo que você falha e segue a sua vida. Pare de ficar culpando as pessoas e segue a sua vida. Seus pais, eles sabem algo que você não sabe. Talvez, antes de você nascer, seus pais não fossem tão chatos como são agora. Então, avalia isso, tá? A vida não é dividida em semestres. Presta atenção nisso. Uma vez que a vida começa, ela avança, ela continua e continua. Portanto, gaste seu tempo fazendo coisas que valha a pena. Isso é um conselho aí para você também que é jovem e que você que é adolescente. E aí, eu vou terminar essa live, né, com a frase do filme Matrix, que foi uma das coisas que me chamou a atenção essa semana, né? Até para puxar um gancho aqui para falar com jovens. Quando termina o filme, o Neo, ele atende o telefone, né, numa cabine telefônica, e ele fala, e agora? O que vai acontecer agora? O que eu devo fazer agora? E aí ele recebe uma mensagem do outro lado do telefone. Para onde vamos? Daqui é uma escolha que eu deixo para você. Você sabe o que é certo. Dei alguns conselhos aqui bíblicos para você, algumas experiências de vida também. E aí, quem vai decidir isso? Para onde você vai agora? É uma escolha que eu deixo para você. Na realidade, a nossa vida é uma questão de escolhas. Então, jovem, escolha bem. Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima.